Olá, turminha, tudo bem com vocês? A nossa videoaula de hoje é de História. Daremos continuidade ao nosso livro, do volume 1 no volume 2, certo? Hoje nós daremos início a ele, ao nosso volume 2. Então, vamos lá. Abra o livro nas páginas 2 a 9. E hoje nós vamos falar sobre a vida dos primeiros grupos humanos. Vocês sabiam que a pré-história ela se divide em 3 períodos? Pois é, ela se divide no período paleolítico, neolítico e idade dos metais. Gente, naquela época, há muitos anos atrás, vocês sabiam que existiam pessoas que viviam de formas diferentes, certo? Antigamente, tudo era mais difícil. Não era como hoje. Hoje nós temos acesso com mais facilidades às coisas. Antigamente não, certo? Antigamente era muito mais difícil. Hoje em dia eu quero comer uma carne. O que eu faço? Eu vou lá no açougue e compro lá um pedaço de carne. Escolho um pedaço de carne e compro e trago para casa, certo? Preparo aquela carne. Vou lá, pego minha faquinha, corto ela, tal, dou uma limpada nela, lavo tudo. E o que eu faço? Eu vou colocar ela para cozinhar, certo? Eu vou lá no meu fogão, pego a panela, coloco a carne, coloco lá os temperos, tudo. E o que eu faço? Coloco no fogão. Aí eu vou lá, muitos fogões hoje em dia, a gente vai lá, aperta o botão, a chama se acende, certo? Muitos ainda usam fósforo, ok? Para acender. Então, assim, aí a nossa comida, a gente vai lá, tempera ela e espera ela cozinhar para a gente comer. Então, assim, tudo é mais fácil. Antigamente não era assim, gente. Antigamente, se as pessoas quisessem comer, certo? Lá na pré-história, quando elas queriam comer, elas iam caçar. Elas iam caçar, certo? Elas caçavam para poder comer. Aí matava aquele animal, cortava ele, certo? Preparava tudo para poder comer, certo? Imagine vocês, eu quero comer uma carne. Aí vocês vão ter que ir lá na mata, na floresta, procurar essa caça. Aí vocês vão procurar. Não é fácil não, viu, gente? Aí vocês vão ficar lá esperando até aquela presa vir para vocês pegarem ela. Aí vocês têm que matar. Aí tem que cortar, tem que tirar a pele, certo? É todo um trabalho, gente, que vocês tenho certeza que não iam fazer, certo? E também não iam gostar. Então, hoje, tudo para nós é mais fácil, mas antigamente era assim, certo? E eles, gente, os homens, eles tiveram que aprender a fazer o fogo para cozinhar. A gente não, vai lá no fogão, liga lá e é tudo mais fácil. E eles tiveram que aprender a fazer o fogo, certo? Eles tiveram que eles fizeram muitas outras descobertas, certo? Ao longo da vida. E com essas descobertas feitas por eles, elas foram se aperfeiçoando, certo? Se modernizando. Antigamente, gente, eles cortavam a carne com pedra. Eles lascavam a pedra, deixavam elas bem fininhas, e ali eles cortavam a carne, eles matavam os animais assim. Olha só, antigamente, lá na pré-história também, se vocês observarem, até a natureza ela sofreu transformações. É verdade. Se você for comparar ela hoje com antigamente, ela sofreu muitas transformações, certo? O homem, ele desmatou, ele derrubou, ele mudou todo o nosso mundo e todo o nosso meio ambiente, certo? Então, olha só, outra coisa importante, ó. Se eu quiser ir lá no açougue comprar minha carninha, o que eu faço? É longe. Eu pego meu carrinho e vou. Eu tenho meio de transporte para me levar até o açougue, certo? E chega lá, eu escolho a carne que eu quero comer. É tudo mais fácil hoje. Antigamente não, gente. Eles não tinham transporte, eles tinham que ir andando, certo? Era muita dificuldade. Eles enfrentavam muita dificuldade naquela época. Hoje é tudo mais fácil, certo? Então, observem aqui, ó. A vida dos primeiros grupos humanos, há milhares de anos e atualmente. Observem só. Como é mais fácil hoje e como era difícil antigamente. Olha só, para comer uma carne eles tinham que caçar, certo? Para cozinhar aquela carne,
eles tinham que fazer o fogo, ok? Então, vamos lá. No livro de vocês, na página 2, tem 2 questões que vocês vão responder no caderno de história, certo? E fala assim, o que está acontecendo nas cenas ilustradas? Então, vocês vão olhar essas 2 cenas, certo? Que temos aqui. Vocês vão olhar e vão dizer o que está acontecendo. E na segunda questão, você vai falar assim, que transformações podem ser observadas entre os 2 grupos aqui? Quais foram as transformações que ocorreram? Então, você vai lá, vai responder lá no seu caderno, ok? Então, olha só. Nós temos aqui a ação dos seres humanos no tempo, na página 3, aquilo que eu falei para vocês. Hoje, nós tivemos muitos avanços tecnológicos, certo? Hoje nós temos carro para ir comprar a sua carne. Nós temos o fogo lá no fogão, a gente aperta o botãozinho lá e a chama já se acende. A gente pode usar o fósforo e várias outras coisas para acender, certo? Então, hoje tudo é mais simples. Mas naquela época não era não, gente. Era tudo mais difícil. Tudo era descoberto. Era uma descoberta, certo? Então, olha só. Nessa fase aí, o homem vivia de forma primitiva. Esse período, o homem vivia da caça, da pesca, da coleta de frutos em determinadas regiões. Eles também utilizavam instrumentos como a pedra lascada que eu falei para vocês, para caçar e cortar as carnes, utilizavam lanças. Nesse período, eles viviam de forma simples, gente. Eles viviam em caverna, eles também vestiam peles de animais, eles faziam a pele dos animais de roupas, certo? Então, olha só, no início da vida humana, o início da vida humana na África. O continente africano é considerado o berço da humanidade por muitos estudiosos, pois foi nele que a história da espécie humana começou há milhares de anos. É uma história muito antiga, muito longa, em que os seres humanos viveram em situações diversas, ou seja, gente, eles enfrentaram muitas coisas, certo? Não foi fácil. Para sobreviverem, os primeiros grupos fizeram descobertas, criaram ferramentas, superaram dificuldades por causa da capacidade de criar ferramentas e produzir objetos de acordo com as necessidades. Então, assim, gente, eles construíam as coisas de acordo com as necessidades deles, certo? A espécie humana é chamada de Homo sapiens, que significa homem sábio. Então, assim, nesse período, gente, eles foram descobrindo, fazendo descoberta, certo? E eles viviam, gente, como nômades. Eles eram nômades nessa época. Então, assim, eles não tinham lugar fixo para ficarem. Eles viviam da caça e coleta dos frutos, certo? Em uma região. E quando essas coisas estavam acabando, eles iam para outra região. Eles começavam a habitar lá, certo? Porque lá tinha frutos, aí tinha a caça. Então, assim, quando os frutos acabavam, eles não iam morrer de fome. E a caça, eles iam para outra região, certo? Eles iam lá para outra região para colher frutos, caçar, para sobreviverem. E assim eles iam indo, certo? Eles eram nômades, eles não tinham residência fixa, certo? Eles não tinham moradia fixa. Então, olha só, pesquisadores afirmam que os primeiros seres humanos surgiram na África, no território onde se situa Marrocos na atualidade. Foram encontrados fósseis e ferramentas, itens que pertenceram aos primeiros indivíduos da espécie humana, que viveram no local lá. Então, fósseis é esqueletos de seres vivos que se mantêm preservados em materiais como rodas, gelo, entre outros, certo? Além de ter os esqueletos, tem também esses materiais que foram encontrados, ok? Como viviam os primeiros humanos? Aquilo que eu acabei de falar para vocês. Há milhares de anos, pessoas viviam organizadas em pequenos grupos, com essas características e modos de vida deles. Então, assim, eles eram nômades, certo? Eles não tinham moradia fixa.
Então, eles começavam a mudar de um lugar para outro. Depois, gente, no período neolítico, eles viraram sedentários, certo? Eles começaram a se especializar naquilo, eles tinham a moradia fixa deles. E eles se especializaram, gente, ainda mais naquilo que eles faziam, certo? Perceba que antes eles não tinham moradia, mas nesse período eles começaram a ter. Eles não eram mais nômades, certo? Aqui eles já começam o processo de chegar em um lugar, gente, e eles viverem, certo? Eles já começam, opa, aqui eu vou começar, certo? No decorrer da história. Eles começam a escolher lugares para viverem, fazerem lá suas moradias. E nesse local, o que eles faziam? Eles começaram a desenvolver a agricultura. E a agricultura se tornou muito importante para eles, porque eles conseguiam produzir o seu próprio alimento e não precisavam estar nas regiões em busca de alimentos, certo? E também eles começaram a pegar as caças, certo? E criar essas caças, ok? E eles viviam de comer elas também, eles comiam também, certo? Eles viviam delas também para sobreviverem. Então, isso também, o que aconteceu? A população começou a crescer, certo? Nesses pequenos grupos. Eram pequenos grupos, foram crescendo, certo? Com esses avanços, foram crescendo, foram aumentando, ok? Aí, gente, eles não usavam mais a pedra lascada, eles usavam a pedra polida, certo? Eles já começaram a fazer panelas com barro para cozinhar os seus alimentos. Eles começaram também, gente, a trabalhar a cerâmica, certo? Onde eles faziam as suas panelas de barro para cozinhar os seus alimentos. E isso eles foram evoluindo, certo? Eles foram construindo armas e mais ferramentas com metal. Neste momento que eles começam a usar o metal, a criar ferramentas com metal, é onde entra a idade dos metais. Eles descobrem, gente, o cobre, o bronze, o ferro, o ouro, o artesanato e o transporte. E tudo isso faz com que melhorem ainda mais o comércio deles também, certo? Eles começam a comercializar. Então, isso vai aumentando mais ainda o grupo deles. Olha só, na página 5, nós temos aí, ó, pinturas. Olha só. Desde seu surgimento, os seres humanos produziam várias pinturas em rochas, representando cenas de caçadas e animais com os quais conviviam. Para pintar, usavam pincéis feitos de ossos, gravetos, pelos de animais e tintas elaboradas com materiais retirados da natureza. Pesquisadores afirmam que os humanos da época desenhavam cenas de caça porque acreditavam que assim tentavam sucesso em uma futura caçada. Então, olha só, gente, eles começaram a desenhar o seu dia a dia, certo? Eles desenhavam lá. E como eles viviam, desenhavam os animais que viviam com eles, aqueles que eles caçavam. E isso aí ficou conhecido como pintura rupestre, certo? Então, pintura rupestre eram essas pinturas aí, que eles faziam nas cavernas, certo? Eles desenhavam. Tudo aquilo que eles faziam durante o dia. Eles desenhavam, certo? Então, olha só, nômades. Os seres humanos não tinham moradia fixa, mas se abrigavam em cavernas ou cabanas por algum tempo. Quando os alimentos do local acabavam, eles partiam para outros ambientes em busca de comida, mudando-se novamente sempre que necessário. Esse modo de vida é chamado de nomadismo. E as pessoas que vivem dessa forma são chamadas de nômades. Aquilo que eu falei para vocês, gente. Eles eram nômades, eles não tinham uma residência fixa, certo? Eles iam atrás de seus alimentos, então eles mudavam. Olha só, ferramentas e utensílios. Para as atividades diárias da caça, corte de alimentos, confecção de roupas, os humanos criavam ferramentas como machados, arcos e flechas, lanças, agulhas e facas. Esses itens eram feitos de pedras, madeiras e ossos de animais. Então, olha só, eles começaram, olha só, como eles faziam
utilizando esses materiais para manter a sua sobrevivência, assim, as suas coisas, certo? As suas roupas, construir roupas. Eles começaram a fazer ferramentas, certo? Que antes eles usavam a pedra lascada, depois foram para a pedra polida, e depois vieram as ferramentas de metais, certo? Que foram as facas, que eu acabei de ler aqui. Então vamos lá. Caçadores e coletores. Para se alimentar, esses grupos caçavam animais e pescavam e colhiam frutas, sementes e raízes. Por isso, humanos eram chamados de coletores e caçadores. Aquilo que eu falei para vocês também, certo? E olha só, nessa idade aí dos metais, eles começaram a se evoluir mais ainda. E os grupos deles aumentaram cada vez mais, certo? E a história, gente, a pré-história, ela só terminou com a chegada da escrita, que foi um período fascinante, certo? Aí, olha só. Depois disso, gente, o que aconteceu? Olha, na página aí, ó, 6, a história do fogo. Os seres humanos não inventaram fogo. Eles descobriram formas de mantê-lo e produzi-lo. Não se sabe ao certo como isso aconteceu. Acompanhe uma possível explicação. Olha só. A descoberta do fogo trouxe várias vantagens para a humanidade, como a possibilidade de fundir metais para melhores cortes. Na pré-história, tá? Possibilidade de cozinhar, dentre outras formas de se preparar o alimento. E muitas outras que sem elas atualmente seria completamente diferente, pois o fogo é uma forma de sobrevivência, certo? Eles aproveitaram o fogo para se aquecer. Observem aqui, ó. Olha só, a domesticação do fogo foi um marco histórico porque os seres humanos passaram a dominar parte da natureza. Olha só, além de iluminar a noite, o fogo permitia espantar animais ferozes, pois a luz e as chamas afugentavam esses seres. Os membros do grupo se aqueciam do frio, se reunindo em torno do fogo. Então, eles se reuniam de noite em torno do fogo para amenizar o frio, certo? Eles se aqueciam. O calor do fogo permitia assar e cozinhar os alimentos, contribuindo para melhorar a conservação deles. Então, assim, o fogo, gente, a descoberta do fogo, quando eles começaram a descobrir o fogo, o que aconteceu? Eles tiveram mais vantagens, certo? Tiveram várias vantagens. E nós mais ainda, ok? E olha só, a descoberta do fogo, gente, ela foi, segundo os arqueológicos, o fogo foi descoberto lá na África do Sul. Cinzas e plantas e pedaços de ossos chumaçados, aparentemente queimados dentro de caverna. E assim, não foi coisas dos fenômenos naturais, ok? Porque a natureza, os galhos secos e os raios, eles faziam com que a natureza aquecia e aquelas folhas secas, elas pegavam fogo, certo? Igual acontece aqui na Amazônia, certo? Tem as queimadas. Então, eles começaram a observar isso e olha só, observem aqui, ó. Nós temos aqui, ó, a história do fogo. Os seres humanos não inventaram fogo, aquilo que eu falei para vocês. Então, vamos lá. Olha a historinha aqui, ó. As pessoas observavam o fogo que era produzido na natureza. Isso acontecia, por exemplo, quando as vegetações secas se incendiavam por causa do calor do sol e os raios que caíam em árvores e as queimavam. Tá vendo aquilo que eu falei? Os humanos recolhiam as brasas ou os galhos acesos por esses incêndios. Algumas pessoas passavam a acender gravetos no fogo produzido pela natureza e assim conseguiam fazer fogueiras. Olha só, depois de um tempo, ainda por meio da observação da natureza, os seres humanos aprenderam a dominar o fogo, sem depender de incêndios naturais. Haviam duas formas usadas para isso. Uma delas, esfregavam um graveto em um pedaço de madeira bem seco até que produzissem faísca.
Então, assim, gente, eles observaram que o fogo ele pegava em galhos secos, certo? Eles olharam lá na natureza, que os galhos, quando estavam secos, eles tinham mais facilidade de fogo. Então, o que eles faziam? Eles pegavam esses galhos secos e começavam, certo? Colocavam perto daqueles gravetos e eles começavam. Aquelas faíscas pegavam nessas folhas secas e o fogo pegava, certo? Então, era assim, ó, outro método também. Também podiam bater determinada pedra contra a outra, até gerar faísca para acender o fogo em uma vegetação seca. Eles sempre usavam disso, folhas secas, para essa faísca pegar nessas folhas secas e o fogo gerar, certo? Então, é isso, gente, a nossa aula de hoje. E olha só, agora é com você. Realize as atividades no livro, nas páginas 8 e 9. Na próxima aula faremos as correções. Qualquer dúvida, me chame. Estarei aqui para ajudá-los. Nossa videoaula está disponível no nosso canal do YouTube, no nosso grupo do WhatsApp e no nosso site Tec Educar. Beijo.